Aos 85 anos, ainda não consigo acreditar no que minha própria mãe fez comigo. Eu tinha 16 anos, trabalhava desde criança para ajudar em casa, entregava cada centavo que ganhava para ela. Pensava que éramos uma família, que nos cuidávamos um do outro, até o dia que um homem desconhecido apareceu na nossa porta. Um aventureiro de rua que minha mãe conheceu por acaso e que mudou nossa vida para sempre. Vocês acham que sabem onde essa história vai dar? Pois eu garanto que vocês não fazem ideia do que aconteceu depois. Em 3 semanas, esse homem conseguiu algo que eu nunca imaginei ser possível. Ele convenceu minha mãe a fazer uma escolha que destruiria nossa família. No dia que ela pegou as malas para ir embora com ele, me olhou nos olhos e disse: Sebastião, agora é hora de você seguir sua própria vida. Aos 16 anos, fiquei completamente sozinho no mundo, por causa de um homem que ela conhecia há 2 meses. Meu nome é Sebastião, tenho 85 anos, e hoje vou contar uma história que me marcou para sempre. Uma história sobre como minha própria mãe me expulsou de casa para viver com um homem que conheceu na rua. Sim, vocês ouviram bem. Aos 16 anos, fui literalmente chutado para fora da única casa que conhecia por causa de um aventureiro que minha mãe mal sabia quem era. Essa história aconteceu em 1955, numa cidadezinha do interior da Bahia. Eu era um menino trabalhador, ajudava minha mãe como podia. Mas isso não foi suficiente para ela me escolher quando apareceu a oportunidade de ter um homem ao lado dela. O nome da minha mãe era Amélia, uma mulher de 38 anos que havia ficado viúva quando eu tinha apenas 8 anos. Meu pai, seu Antônio, morreu de uma doença do coração quando eu ainda era criança. Lembro dele como um homem bom, trabalhador, que acordava cedo todos os dias para trabalhar na roça. Depois que ele morreu, ficamos só eu e minha mãe numa casa pequena de taipa, com chão batido e telhado de palha. Os primeiros anos foram difíceis, mas eu e minha mãe éramos uma equipe. Ela lavava roupa para as famílias mais ricas da cidade, e eu ajudava carregando as trouxas de roupa suja e limpa. Também catava lenha, ajudava na horta que plantávamos, no quintal, e fazia pequenos trabalhos para os vizinhos em troca de alguns trocados ou comida. Minha mãe sempre dizia: Sebastião, somos só nós 2 contra o mundo. Temos que nos cuidar um do outro. E eu acreditava nisso. Pensava que nossa união era para sempre, que nada nem ninguém conseguiria separar a gente. Durante anos foi assim. Eu cresci achando que era o homem da casa, que tinha a responsabilidade de cuidar da minha mãe, como meu pai faria se estivesse vivo. Aos 14 anos, já conseguia trabalhos melhores, ajudando num armazém da cidade, carregando sacos de feijão e arroz. O dinheiro que eu ganhava, entregava tudo para minha mãe. Ela administrava nossa pequena economia, e eu me sentia orgulhoso de contribuir. Quando eu tinha 15 anos, comecei a notar que minha mãe estava diferente. Passou a se arrumar mais, a cuidar melhor do cabelo, a usar uns vestidos que eu não sabia de onde tinham vindo. No começo, pensei que fosse normal, que talvez ela estivesse se sentindo melhor da vida, menos preocupada com dinheiro, já que eu estava ajudando mais. Mas então começaram as saídas. Minha mãe, que antes só saía de casa para trabalhar,
ou para ir à igreja aos domingos, passou a inventar compromissos estranhos. Sebastião, hoje vou na casa da comadre Josefa resolver umas coisas. Volto tarde, não me espera acordado. Ou então, preciso ir no centro da cidade comprar umas coisas. Pode ser que eu demore. No início, não desconfiei de nada. Minha mãe sempre foi uma mulher honesta, trabalhadora. Por que eu duvidaria dela? Mas as saídas foram ficando mais frequentes, e ela sempre voltava com um sorriso diferente no rosto, como se tivesse vivido algo especial. Foi numa tarde de sábado que descobri o que estava acontecendo. Eu tinha saído para buscar água no poço da praça, quando vi minha mãe conversando com um homem que eu não conhecia. Eles estavam encostados na parede da igreja, conversando baixo, e ela ria de um jeito que eu nunca tinha visto. O homem era alto, moreno, com bigode bem aparado e roupas que pareciam caras demais para alguém da nossa cidade. Usava um chapéu de couro e botas de montaria, como se fosse um vaqueiro ou alguém que viajava muito. Tinha um sorriso largo e gestos largos também. Falava alto e ria mais alto ainda. Fiquei escondido atrás de uma árvore, observando. Vi quando ele pegou na mão da minha mãe, vi quando ela deixou. Vi quando ele chegou perto do rosto dela e disse alguma coisa que a fez rir e balançar a cabeça. Meu coração apertou. Pela primeira vez na vida, senti ciúmes da minha própria mãe. Esperei ela chegar em casa para perguntar sobre o homem, mas quando ela chegou, não mencionou nada. Fez a janta normalmente, conversou comigo sobre meu trabalho, sobre as coisas da casa, como se nada tivesse acontecido. Algumas semanas depois, minha mãe chegou em casa com uma novidade que mudaria nossa vida para sempre. Sebastião, quero te apresentar uma pessoa muito especial que conheci. Amanhã ele vai jantar aqui em casa. Meu estômago embrulhou. Eu já sabia quem era, mas fingi surpresa. Quem é, mãe? É o Valdivino, um homem muito interessante que viaja pelo Brasil todo comprando e vendendo gado. Conhece o mundo, sabe? Valdivino. Até o nome parecia coisa de aventureiro, de homem que não para em lugar nenhum. Tentei argumentar. Mãe, a senhora tem certeza? A gente não conhece esse homem. E se ele não for pessoa de bem? Minha mãe me olhou com uma cara que eu nunca tinha visto. Uma mistura de irritação e determinação. Sebastião, eu já sou uma mulher adulta. Sei muito bem cuidar de mim. E você devia ficar feliz que sua mãe encontrou alguém que pode nos ajudar. Nos ajudar? Nós não precisávamos de ajuda. Eu estava trabalhando, trazendo dinheiro para casa. A gente estava se virando bem sozinhos. Mas não disse nada. Ainda tinha esperança de que aquilo fosse uma fase, que logo passaria. No dia seguinte, Valdivino apareceu em nossa casa como se fosse o dono do lugar. Chegou montado num cavalo bonito, com arreios enfeitados, fazendo barulho na nossa rua silenciosa. As vizinhas saíram todas para espiar, e ele cumprimentava todo mundo como se fosse um político em campanha. Boa noite, pessoal! Que cidade bonita vocês têm aqui! Entrou na nossa casa e começou a elogiar tudo, mesmo sendo uma casa simples, pobre. Que casa aconchegante, Dona Amélia! Dá para ver que aqui mora gente de bom coração. Durante o jantar, ele não parou de falar. Contou histórias de cidades que visitou, de negócios que fez, de aventuras que viveu. Falou de São Paulo, do Rio de Janeiro, de lugares que para nós eram como outros mundos. Dona Amélia,
A senhora não imagina as coisas bonitas que existem por aí. Hotéis com água quente, restaurantes com comidas que vocês nem sonham, bailes que duram a noite toda. Minha mãe bebia cada palavra com os olhos brilhando. Parecia uma adolescente ouvindo histórias de príncipes encantados. E eu ali, servindo comida, me sentindo cada vez mais invisível na minha própria casa. Depois daquele jantar, Valdivino virou presença constante na nossa casa. Aparecia quase todos os dias, sempre com histórias novas, sempre com promessas de mundos melhores. Amélia, você nasceu para coisas maiores. Uma mulher bonita como você, presa nesta cidadezinha. E minha mãe foi mudando. Passou a reclamar da nossa vida, da nossa casa, da nossa cidade. Coisas que antes ela aceitava normalmente, agora viraram problemas enormes. Sebastião, que vida é essa que a gente leva? Trabalhando feito escrava para mal conseguir comer. Olha, essa casa parece um chiqueiro. Comecei a perceber que Valdivino estava enchendo a cabeça da minha mãe com sonhos impossíveis. Falava de levar ela para conhecer o mundo, de dar uma vida melhor para ela. Mas nunca mencionava onde eu entraria nessa história. Foi numa noite de quinta-feira que Valdivino fez a proposta que destruiria nossa família. Eu estava na cozinha, lavando as louças, quando ouvi a conversa entre ele e minha mãe na sala. Amélia, cansei de ficar só sonhando. Quero que você venha comigo. Amanhã mesmo, se você quiser. Mas, Valdivino, como? Eu tenho o Sebastião, tenho esta casa. O menino já está grande, já trabalha. Pode se virar sozinho. E a casa? Ora, casa a gente arruma em qualquer lugar. O importante é vivermos nossa felicidade. Senti minhas pernas ficarem fracas. Ele estava propondo que minha mãe abandonasse tudo para ir embora com ele. E ela estava considerando a proposta. Não sei, Valdivino. O Sebastião é meu filho. Amélia, você já sacrificou 8 anos da sua vida criando esse menino. Agora é hora de pensar em você. Você merece ser feliz. Merece conhecer o mundo. E eu posso dar isso para você. Fiquei paralisado atrás da porta da cozinha. Minha própria mãe estava debatendo se deveria me abandonar por um homem que conhecia há apenas 2 meses. No dia seguinte, minha mãe me chamou para uma conversa que mudaria minha vida para sempre. Estava séria, determinada, como se tivesse pensado muito e chegado a uma conclusão. Sebastião, senta aqui que preciso te falar uma coisa importante. Sentei na cadeira de madeira que meu pai tinha feito, com o coração batendo forte. Pressentia que não seria nada bom. Filho, você já tem 16 anos. É um homem feito, trabalha, se vira sozinho. Chegou a hora de você seguir seu próprio caminho? Como assim, mãe? O Valdivino me fez uma proposta. Ele quer que eu vá embora com ele, conhecer outros lugares, ter uma vida diferente. E eu decidi que vou. Senti o mundo desabar ao meu redor. E eu, mãe? Onde eu fico nessa história? Sebastião, você é um rapaz inteligente. Pode alugar um quartinho, continuar trabalhando. Ou quem sabe ir para a casa de algum parente. Que parente, mãe? Só temos nós 2. A senhora mesmo sempre disse que éramos só nós contra o patício, mundo. Minha mãe desviou o olhar. Percebi que ela já tinha tomado a decisão,
e nada que eu dissesse ia mudar isso. Sebastião, eu passei 8 anos da minha vida me dedicando só a você. Agora chegou minha hora de ser feliz, de ter um homem ao meu lado, de conhecer lugares novos. Mas, mãe, esse homem é um aventureiro. A senhora mal conhece ele. E se for tudo mentira? E se ele abandonar a senhora em alguma cidade perdida? Ela ficou brava. Sebastião, o Valdivino é um homem de negócios, viajado, experiente. Ele sabe o que está fazendo. E eu confio nele. 3 dias depois dessa conversa, chegou o momento mais doloroso da minha vida. Valdivino apareceu na nossa casa com uma carroça para buscar as coisas da minha mãe. Sebastião, ajuda aqui com as malas da sua mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Minha própria mãe estava fazendo as malas para ir embora, com um homem que conhecia há 2 meses, me deixando sozinho no mundo. Mãe, por favor, repensa isso. A gente sempre se deu bem. Por que mudar agora? Sebastião, você está sendo egoísta. Não quer ver sua mãe feliz? Quero, mas não assim. Não abandonando seu próprio filho. Foi quando Valdivino se meteu na conversa. Rapaz, sua mãe merece ser feliz. Você já é homem feito, pode cuidar de si mesmo. Não seja egoísta. Egoísta? Eu, que durante 8 anos entreguei cada centavo que ganhei para minha mãe, que trabalhei desde criança para ajudar em casa, eu que estava sendo egoísta? Valdivino, com todo respeito, mas isso é entre mim e minha mãe. Ele riu. Rapaz, sua mãe já é minha mulher agora. O que ela decide, eu apoio. E ela decidiu que é hora de você tomar juízo e seguir sua vida. Minha mãe não disse nada. Apenas continuou arrumando suas coisas como se eu não existisse. Quando a carroça estava carregada, minha mãe se aproximou de mim. Por um momento, pensei que ela tinha mudado de ideia, que ia ficar. Sebastião, cuida da casa e cuida de você também. Mãe, não vai assim. Não me abandona. Não estou te abandonando. Estou te dando liberdade. Agora você pode fazer sua própria vida. Liberdade? Aos 16 anos, sem família, sem dinheiro guardado, sem ter para onde ir. Que liberdade era essa? Mãe, eu não sei viver sozinho. Nunca vivi longe da senhora. Aprende, Sebastião. A vida ensina. E subiu na carroça ao lado de Valdivino. Ele chicoteou os cavalos e eles foram embora. Minha mãe nem olhou para trás. Fiquei parado na porta da nossa casa. Agora, só minha casa, vendo a carroça sumir na estrada empoeirada. Aos 16 anos, estava completamente sozinho no mundo. Os primeiros dias foram os piores da minha vida. A casa, que antes era pequena, mas aconchegante, agora parecia um túmulo. Tudo me lembrava minha mãe. As panelas que ela usava, a cadeira onde ela se sentava para costurar, a cama onde ela dormia. Chorei muito. Chorei pela mãe que me abandonou, pelo pai que morri cedo, pela família que deixei de ter. Chorei pela infância que acabou de uma hora para outra, pela responsabilidade que não pedi para ter, mas a vida não para. Eu precisava comer, precisava pagar o aluguel da casa, que descobri que minha mãe não tinha quitado. Precisava sobreviver. O dinheiro que tínhamos guardado, minha mãe levou quase tudo. Deixou apenas uns trocados para eu me virar os primeiros dias.
Continuei trabalhando no armazém, mas agora o salário tinha que dar para tudo: comida, aluguel, roupa, remédio quando ficava doente. Aprendi a cozinhar na marra, queimei muita comida até conseguir fazer algo decente. Aprendi a lavar roupa, a limpar casa, a administrar dinheiro. Depois de 2 semanas vivendo sozinho, apareceu na minha porta Dona Mercedes, uma vizinha idosa, que sempre foi amiga da família. Sebastião, meu filho, como você está se virando aí sozinho? Fingi que estava tudo bem, mas Dona Mercedes não era boba. Viu que eu tinha emagrecido, que minhas roupas estavam mal lavadas, que eu estava com cara de quem não dormia direito. Meu filho, sua mãe fez uma coisa muito feia. Abandonar um filho para correr atrás de aventureiro. Isso não se faz. Foi a primeira pessoa que disse claramente o que eu sentia, mas não conseguia expressar. Minha mãe tinha feito uma coisa errada. Dona Mercedes, ela disse que era para eu aprender a viver sozinho, que já era hora. Ora o quê, menino? Você tem 16 anos. Mesmo que fosse 20, mãe não abandona filho por causa de homem. Isso não existe. Dona Mercedes passou a me ajudar. Me ensinava receitas simples, me dava conselhos sobre como administrar a casa. Às vezes, me mandava um prato de comida. Foi ela quem me salvou da depressão total nos primeiros meses. 3 meses depois que minha mãe foi embora, chegaram as primeiras notícias. Um conhecido da cidade que tinha ido até a capital do estado me contou que tinha visto minha mãe por lá. Sebastião, vi sua mãe numa pensão no centro da cidade. Ela estava diferente, magra, com cara de preocupada. Perguntei por você. Ela disse que você estava bem, se virando sozinho. Meu coração apertou. Mesmo depois de tudo que ela tinha me feito, ainda me preocupava com ela. Tempos depois, soube por outras pessoas que Valdivino não era bem o homem de negócios que dizia ser. Era mais um aventureiro mesmo, que vivia de pequenos golpes, enganando mulheres solitárias em cidades pequenas. Minha mãe tinha caído na conversa dele, como outras já tinham caído antes. 6 meses depois do abandono, numa tarde chuvosa, bati o olho na estrada e vi uma figura conhecida caminhando em direção à cidade. Era minha mãe, sozinha, com uma mala pequena, andando devagar como se carregasse o peso do mundo. Meu primeiro impulso foi correr até ela, abraçá-la, perguntar se estava bem. Mas algo me segurou. A dor, a mágoa, a revolta de ter sido abandonado por um aventureiro qualquer. Ela chegou até nossa rua, hesitou na frente da casa, me viu na porta. Nossos olhares se cruzaram. Vi que ela estava diferente, mais magra, com rugas que não tinha antes, com os cabelos desalinhados. Parecia ter envelhecido 5 anos em 6 meses. Sebastião. Oi, mãe. Ficamos nos olhando sem saber o que dizer. Eu, esperando ela se explicar. Ela, provavelmente esperando que eu a recebesse de braços abertos, como se nada tivesse acontecido. Posso entrar? Saí da porta. Deixei ela entrar. A casa estava diferente, organizada do meu jeito, com minhas coisas, minha rotina. Ela olhou em volta como se fosse uma estranha visitando a casa de outra pessoa. Você se virou bem, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Tive que aprender. Não tinha escolha. Minha mãe se sentou na cadeira que antes era dela e começou a chorar. Não um choro dramático,
mas um choro silencioso de quem descobriu uma verdade dolorosa. Sebastião, eu fiz uma besteira muito grande. O Valdivino, ele não era o The Huck que dizia ser. Me levou para 3 cidades diferentes, sempre com promessas de uma vida melhor. Mas em cada lugar, ele me deixava sozinha, enquanto saía para resolver negócios. Até que numa dessas, ele simplesmente desapareceu. Levou o pouco dinheiro que eu tinha guardado e sumiu. Senti uma mistura de satisfação por estar certo sobre Valdivino e dó da minha mãe. Ela tinha caído no golpe de um aventureiro como tantas outras mulheres. Fiquei 3 semanas numa pensão barata esperando ele voltar. Quando o dinheiro acabou, a dona da pensão me botou para fora. Tive que pedir ajuda para voltar para casa. E por que voltou, mãe? Não era para ter seguido sua vida longe daqui? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrima. Porque descobri que família é família. E que mãe que abandona filho por causa de homem não merece ser chamada de mãe. Passar os próximos dias foi estranho. Minha mãe estava de volta, mas nossa relação tinha mudado para sempre. Eu não era mais o menino dependente de antes. Tinha aprendido a me virar sozinho, a tomar decisões, a ser responsável por mim mesmo. E ela não era mais a mãe que eu idolatrava. Era uma mulher que tinha me abandonado na primeira oportunidade, que tinha escolhido um homem desconhecido ao invés do próprio filho. Sebastião, eu sei que errei. Sei que fiz uma coisa imperdoável. Mas você é meu filho. É tudo que eu tenho no mundo. Mãe, quando a senhora foi embora, eu também era tudo que a senhora tinha no mundo. Mas isso não impediu a senhora de me abandonar. Ela não sabia o que responder. Como explicar que tinha trocado a própria família por um sonho impossível? Com o tempo, fomos encontrando um jeito de conviver, mas nossa relação nunca mais foi a mesma. Eu não conseguia confiar completamente nela. Sempre ficava com medo de que aparecesse outro aventureiro e ela fosse embora de novo. Ela tentava compensar o que tinha feito sendo mais atenciosa, cozinhando minhas comidas favoritas, cuidando melhor da casa. Mas sabia que tinha perdido algo precioso: a confiança incondicional do filho. Nos anos seguintes, minha mãe nunca mais se interessou por nenhum homem. Parecia ter aprendido a lição. Mas eu também tinha aprendido a minha. Não se pode depender completamente de ninguém, nem mesmo da própria mãe. Casei aos 22 anos com uma moça da cidade, a Dolores, que conhecia minha história e me ajudou a superar os traumas do abandono. Tivemos 4 filhos e criei todos eles com muito amor e dedicação. Nunca, em nenhum momento da minha vida, pensei em abandonar minha família por causa de qualquer pessoa. Minha mãe ajudou a criar meus filhos. Foi uma avó carinhosa. Mas sempre percebi que ela carregava a culpa do que tinha feito. De vez em quando me pedia desculpas de novo, como se fosse possível apagar o passado. Hoje, aos 85 anos, olho para trás e vejo como aquela experiência me formou. Aprendi muito cedo que a vida pode mudar de uma hora para outra, que as pessoas podem nos decepcionar mesmo sendo as mais próximas, que temos que ser fortes e independentes. Mas também aprendi sobre perdão. Não um perdão que apaga o passado, mas um perdão que permite seguir em frente. Perdoei minha mãe, não porque o que ela fez estava certo, mas porque carregar mágoa pelo resto da vida
só machuca a gente mesmo. Minha mãe morreu aos 72 anos, em 1989. Nos últimos anos de vida, ela vivia comigo e minha família. Cuidei dela com carinho, como um filho deve cuidar da mãe. Mas nunca esqueci que ela um dia me escolheu um aventureiro de rua ao invés de escolher o próprio filho. Essa história me ensinou que nem sempre as pessoas que amamos vão nos colocar em primeiro lugar. Às vezes, pessoas que deveriam nos proteger e cuidar de nós podem nos decepcionar profundamente. Mas também me ensinou que podemos ser mais fortes do que imaginamos, que podemos sobreviver mesmo quando achamos que não conseguimos, que podemos construir uma vida boa mesmo depois de passar por grandes decepções. Para quem está passando por algo parecido, meu conselho é: não deixem a mágoa consumir vocês. Sintam a dor, processem a decepção, mas não fiquem presos no passado. A vida continua e vocês podem escrever um final melhor para a sua própria história. Minha mãe escolheu um aventureiro de rua e me expulsou para curtir com um estranho. Mas eu sobrevivi, prosperei, constituí família e fui feliz. No final das contas, quem saiu ganhando fui eu. Sebastião Oliveira, 85 anos, pai de 4 filhos, avô de 9 netos, aposentado, morador de uma cidade do interior da Bahia.